Oi, crianças, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa aula de história hoje. Aula de história, nós vamos falar sobre a vida no campo e as migrações. Então, aqui nessa imagem aí, essa imagem está retratando uma fazenda de cana-de-açúcar. Olha só, vocês podem ver aí que tem alguns trabalhadores, tem alguns animais, alguns pássaros sobrevoando, alguns animais aí. Eles estão colhendo a cana-de-açúcar. Olha só. Aqui desse lado eles estão colhendo. E aqui desse lado tem assim uma casinha, tem uma senhora que ela tá com alguma coisa ao fogo, que pode ser o caldo da cana, para produzindo algum melado, alguma coisa assim. E aqui vocês podem ver, tem um caminhão que eles estão levando os feixes de cana-de-açúcar, provavelmente para ser manufaturado no engenho, para se transformar em açúcar, em melado, que também é um subproduto da cana, e assim como a cachaça, que também é um subproduto da cana, certo? Agora aqui tem algumas perguntinhas, prestem bastante atenção. Não é necessário que vocês, isso é só para vocês têm que achar esses, na verdade não são perguntas, são algumas questões para vocês acharem aí na imagem, algumas coisinhas aí para vocês encontrarem, tá assim, ó. Encontre os itens a seguir nesta fazenda de cana-de-açúcar e marque-os com X. Então, vocês vão procurar aí, ó, um cachorro, um chapéu, um saco de açúcar, um pirulito, uma serpente, um tatu, um trabalhador de camisa azul e uma borboleta, formigueiro e o cacho de bananas. Então, tá bem facinho, vocês vão achar aí e circular, certo? Continuando, na página 74, as grandes plantações, a cana-de-açúcar. Há cerca de 500 anos, durante o período colonial, os colonizadores portugueses decidiram montar no Brasil engenhos para produzir açúcar, artigo muito valorizado na Europa naquela época. Algumas regiões que hoje fazem parte do Nordeste brasileiro apresentavam clima e solo favoráveis ao cultivo da cana-de-açúcar. Assim, o negócio prosperou. Olha aí, gente, moagem da cana na fazenda Cachoeira, em Campinas, de Bento Calixto. Óleo sobre tela. Então, isso é uma pintura de Bento Calixto da moagem da cana. Olha só que parafernália que era aí para moer a cana. Tinha um engenho, os bois iam girando e aí eles iam colocando a cana moendo e aquele caldo da cana é que produzia, depois daquele caldo era produzido o açúcar. E aí as coisas deram muito certo, porque a cana tinha um valor bom, né, na Europa, e o solo brasileiro era bom para isso. Então, as coisas deram muito certo e esse negócio prosperou bastante. As plantações de cana-de-açúcar eram feitas em grandes propriedades rurais de monocultura, que consiste no desmatamento de toda a região para que seja cultivada apenas uma espécie de planta. Apesar de facilitar a produção, a monocultura empobrece o solo e reduz seus nutrientes, tornando a terra infértil. Então, o que é a monocultura? É o cultivo de apenas um tipo de planta, o que é ruim para o solo, infelizmente, mas naquela época eu tenho certeza que os grandes donos de terra não estavam muito preocupados com os nutrientes da terra. Eles estavam muito mais preocupados com o financeiro, com o retorno financeiro, obviamente, né? Para trabalhar nas plantações e nos engenhos, os portugueses escravizaram populações africanas que eram enviadas ao continente americano por meio de um intenso tráfico de pessoas. A venda do açúcar na Europa e o comércio de pessoas escravizadas davam lucro a Portugal e aos comerciantes.
Então, quem eram as pessoas que trabalhavam no cultivo da cana-de-açúcar? Eram as pessoas escravizadas. Então, não tinham pessoas assalariadas que trabalhavam por dinheiro. Eram pessoas que trabalhavam obrigadas, sem nenhum salário e, na verdade, sem nenhuma condição humana. Eles eram obrigados a trabalhar durante muitas horas, sem descanso, sem alimentação. Eles moravam em lugares muito ruins, sem nenhuma condição boa para que pessoas pudessem morar. Eram lugares que nem mesmo os animais tinham, tão ruins quanto a dos animais. E infelizmente era assim que eles eram tratados. Eram pessoas que vinham, eram presas na África e vinham para o Brasil fazer esse tipo de trabalho. E é isso, o chamado tráfico de pessoas, o ato de pegar pessoas lá na África e trazer para o Brasil, isso chamava tráfico de pessoas. Esse tráfico de pessoas, ele dava lucro para os portugueses, tanto para as pessoas que traziam essas pessoas escravizadas e vendiam, e para as pessoas que eram donas dos engenhos de açúcar, porque essas pessoas trabalhavam e não recebiam nada. Na verdade, essas pessoas elas não tinham nem muito gasto. Era uma mão de obra muito barata, pelo fato de que eles não precisavam de muita alimentação, não precisavam de muito cuidado com eles, não tinham um salário, então era uma mão de obra muito barata. Na década de 1570, cerca de 60 engenhos foram construídos no território brasileiro, mas esse número seria 4 vezes maior em menos de 100 anos. Então, em menos de 100 anos, ficou 4 vezes maior a quantidade de engenhos. Apesar de passar por diversas instabilidades de mercado, a produção de açúcar sempre esteve entre as mais importantes atividades da nossa economia colonial. Agora vamos para as questões, certo? Pergunta número 1. Por que o governo português resolveu cultivar cana-de-açúcar no Brasil? Eu expliquei. Foram 2 motivos que levaram o governo português a querer cultivar açúcar no Brasil. Quais foram esses 2 motivos? Na página 75, tem uma ilustração que mostra muito bem como era dividido o engenho. É uma ilustração muito bonita, por sinal. Vamos ver aqui alguns detalhes. Lá no topo, olha só. Observe a ilustração que representa a organização de um engenho de açúcar no Brasil durante o período colonial. Então aqui, gente, tem a Casa Grande. Deixa eu arrumar aqui para vocês verem, ó. A Casa Grande é uma construção com salas, quartos, cozinha e despensa, onde morava a família proprietária do engenho. O dono da fazenda, chamado senhor de engenho, era a autoridade máxima local. Todos deviam obediência a ele. Então, por que era Casa Grande? Porque era literalmente uma casa grande. Uma casa grande, uma casa bonita, confortável, onde morava o senhor de engenho e toda a sua família. Eles viviam muito bem, muito confortáveis, enquanto os escravizados não tão bem assim, né? Olha, ao lado tem uma capela, pequena igreja, onde ocorriam cerimônias religiosas. Então, provavelmente ali tinham a missa, não sei, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Alguma cerimônia religiosa. Aqui, vocês podem ver a senzala. À direita do vídeo de vocês tem a senzala, construção simples que abrigava os africanos escravizados. Então essa casinha bem velhinha aqui era a senzala. A senzala era onde moravam os negros escravizados. Então era o lugar deles. Era um lugar muito sujo, era um lugar muito frio e muito desconfortável, onde moravam os escravizados. Aqui vocês podem ver a moenda, que é o equipamento usado para moer cana e obter um caldo, que depois era cozido até engrossar. Então, como eu falei para vocês, tinha esse objeto que os bois iam girando e aí moía a cana, formava um caldo, e esse caldo ele
poderia virar poderia virar açúcar, poderia virar melado, poderia virar rapadura, vários diversos subprodutos da cana, certo? E aqui é o giral, armação na qual as formas de açúcar secavam. Então, eles iam colocando aquelas formas ali com açúcar até ela ficar bem sequinha e se transformar em açúcar, certo? Página 76. O trabalho na lavoura. Nas plantações de cana-de-açúcar, os africanos escravizados realizavam atividades pesadas, como derrubar a mata, preparar o solo, plantar e colher a cana, cortar lenha, construir cercas e poços. Eles dormiam amontoados na senzala, local onde moravam, sem condições de higiene nem conforto. Os africanos escravizados eram submetidos a várias formas de violência, como castigos físicos e até morte. Eles não suportavam essa situação e, por isso, muitos fugiam. Alguns eram recapturados e sofriam com mais castigos. Então, a vida dos africanos escravizados aqui no Brasil era muito difícil. Eles viviam em condições muito precárias, sofriam muita violência, muito castigo, não se alimentavam direito, eles não tinham o básico para viver, o básico de higiene, de alimentação, eram castigados sempre com muita violência. Alguns não suportavam e fugiam, e aí eram mais castigos se eles eram recapturados. Então, foi um período difícil aqui do Brasil, da história do Brasil. É uma mancha que existe na história do Brasil, foi esse período de escravidão. Resistência à escravidão. Os africanos escravizados lutaram e resistiram contra o cativeiro, queimando lavouras e promovendo revoltas e fugas isoladas. Por exemplo, havia também as fugas de grupos, que depois formavam povoados organizados, conhecidos como quilombos. Nesses locais, além dos escravos fugidos, viviam alguns indígenas e pessoas livres pobres. O mais conhecido e um dos maiores foi o Quilombo dos Palmares, criado há mais de 350 anos na Serra da Barriga, no atual estado do Alagoas. Palmares existiu por cerca de 90 anos, até ser destruído em 1694 por uma expedição bandeirante. Então, essas perguntas aí, onde não tem linha para vocês responderem, vocês vão responder apenas oralmente, certo? Número 2. Quais eram as condições de vida dos escravizados? Então, aquilo que eu falei, conforme eu expliquei, vocês vão falar como é que era a vida deles, as condições de vida deles aqui no Brasil. 3. Por que era utilizada a mão de obra de uma grande quantidade de africanos escravizados no engenho? E aí vocês vão responder oralmente, tá? Nessa imagem aí, vocês podem ver algumas construções. Réplicas de construções que utilizam técnicas de origem indígena importantes para a criação dos quilombos. Parque Memorial Quilombo dos Palmares, no município de União dos Palmares, estado do Alagoas, em 2015. Então, essas construções aí eram típicas dos quilombos. Elas eram inspiradas nos indígenas, que também tinham construções bem parecidas, e aí era onde eles moravam, certo? Aí tem uma pergunta. Essa vocês vão responder, certo? Cite algumas formas de resistência contra a escravidão praticada por africanos escravizados. Isso também tá bem facinho, tá lá no texto. Quais as formas de resistência? Como é que eles resistiam à escravidão? Tem lá no texto e eu expliquei. Número 5. Observe a imagem desta página e responda. Trata-se de uma construção de mais de 300 anos ou ela é atual? Justifique a sua resposta. Então, vocês vão observar a imagem e vocês vão dizer se é uma construção atual ou se ela tem mais de 300 anos. Para vocês saberem se ela é atual ou se ela é antiga, vocês vão olhar na legenda. Na legenda, ela traz esse tipo de informação, mas qualquer dúvida é só perguntar. Na página 78,
vocês têm um texto, tem uma imagem e tem um texto que fala das comunidades quilombolas atuais, porque hoje em dia ainda existem comunidades quilombolas. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas? O texto a seguir explica o que são, onde estão localizadas e quais os objetivos das comunidades quilombolas hoje. Quilombolas reunidos para celebrar o Dia da Consciência Negra. Quilombo Maria Romana, município de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro, em 2015. Então, eles estão reunidos ali para celebrar o Dia da Consciência Negra. Comunidades quilombolas. No Brasil, há comunidades chamadas quilombolas, também conhecidas como comunidades negras rurais, quilombos remanescentes ou quilombos contemporâneos. As terras dessas comunidades podem ter sido compradas, doadas, recebidas como herança ou como pagamento e estão localizadas tanto em áreas rurais como em áreas urbanas. A Constituição Federal, conjunto de leis do país, de 1988, garantiu a essas comunidades a posse das terras que ocupam com o objetivo de valorizar a cultura afro-brasileira e evitar que ela se perca com o passar do tempo. Então tem uma lei, a Constituição Federal, que é um conjunto de leis do nosso país, ela garantiu a essas comunidades a posse das terras delas. Por quê? Porque para preservar a cultura afro-brasileira. Porque se eles tiverem um lugar onde eles possam se expressar, onde eles possam lembrar da cultura deles, lembrar de como são as coisas lá de onde eles vieram, da África, essa cultura vai ser preservada. As danças, a língua, a comida, tudo isso é uma cultura da África muito bonita, comidas muito saborosas, danças muito bonitas, e por isso a liberdade desse povo ela deve ser preservada. Ela deve ser respeitada para que eles consigam se expressar, para que eles consigam valorizar toda essa cultura que eles trazem de lá. A manutenção dos costumes, da língua e da religiosidade dos antepassados africanos pelas comunidades remanescentes de quilombos é uma forma de valorização e afirmação dessa cultura. Então tem a língua, tem a religião, tem os costumes, a comida, tudo isso ela deve ser preservada. E é muito bonito de se ver. Atividades. Número 1. Que outros nomes são dados às comunidades quilombolas do Brasil? Bem fácil, tem a resposta no texto. Como as comunidades quilombolas tiveram acesso às terras em que habitam? Lembra da lei que eu falei para vocês? Então vocês vão procurar no texto lá onde está falando daquela lei e aí vai falar como que elas tiveram acesso a essas terras, como que elas ficaram donas dessas terras. Número 3. Leia o artigo 68 da Constituição Federal de 1988. Aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os respectivos títulos. O título, no caso, são os papéis, certo? Que comprovam que eles são donos dessa terra. O que o Estado, que no caso é o governo federal, deve fazer para garantir que as comunidades quilombolas continuem ocupando suas terras? Então, o que eles devem fazer, o Estado é obrigado a fazer para garantir que os donos da terra sejam reconhecidos como donos da terra? Por que a Constituição garantiu às comunidades quilombolas a posse das terras que ocupavam? Por quê? Lembra que eu falei da cultura deles, de preservar a cultura, de preservar as tradições que eles trouxeram lá da África? Então, tá tudo no texto, procurem, respondam, se tiverem dúvidas podem perguntar, certo? Eu tô ainda esperando atividades de alguns, tem crianças que ainda não estão mandando e eu estou aguardando, tá bom? Um grande abraço, tenham um ótimo dia!